Olá, pessoal! Estamos aqui com mais uma edição do Pra Onde Vamos, esse programa para quem se preocupa com os rumos do Brasil. Hoje, com um tema muito importante, uma edição muito especial, também com convidados que são tão importantes e especiais quanto o tema, né? A gente vai discutir o novo marco regulatório do saneamento, na verdade, algumas alterações aí no marco regulatório, e estamos aqui hoje com dois convidados que entendem muito do assunto, que vão poder explicar esse tema que tem gerado muitas dúvidas, né? Muitas controvérsias, e que é tão importante aí que vocês vão ver que é um tema importante para a vida de todo mundo. Então, estamos aqui com o Renan, sempre assim, eu sempre erro aqui, Renan. Com o Renan Almeida. Renan é economista, é doutor em economia, hoje está como professor lá da Universidade Federal de São João del Rei, aqui em Minas, e com a convidada especialíssima aqui, né? O Renan é meu amigo também, mas tem uma grande amiga aqui, que é a Bel Chiodi, que é uma das maiores especialistas em saneamento do Brasil, eu diria que até do mundo, né, Bel? Porque saneamento, você é especialista no Brasil, é no mundo também. Entende muito. Bel, para vocês terem uma ideia, Isabel Chiodi, Chiodi já foi secretária de Estado de cidades, né? Teve o prazer de ser minha chefe, né, Bel? Ela já foi coordenadora de áreas de serviços urbanos e ambientais aí das prefeituras de Ipatinga, de Belo Horizonte, participou de diversas pesquisas na Universidade Federal de Minas Gerais, participa ainda, enfim, tem uma vasta experiência, sem dúvida nenhuma, das pessoas que mais entende do tema aí. E é comigo, novamente, o Wesley Cantelmo, dando alguns pitacos aqui e fazendo a mediação desse debate. Muito obrigado, Renan, muito obrigado, Bel. Vocês já podem dar suas boas-vindas aí para o pessoal, dar seu alô aí. Renan, começando por você e passando por Bel. Beleza. Obrigado pelo convite, Wesley. Hoje está sem os companheiros aí, sem o Jonas e sem o Wallace. É bacana, tenho acompanhado o canal de vocês, tem várias conversas muito boas ali. O pessoal que estiver assistindo aí depois também vale a pena acompanhar, né? Aquela coisa toda da rede social, dar o like, não sei o que, compartilhar. Tá legal. Né? Fico honrado aí por estar no mesmo evento, né? Mesma conversa que a Bel. Estou nessa do saneamento há um pouquinho menos tempo que ela, né? Passei um tempo na ARSAI, que é a agência reguladora, trabalhando com tarifas. Hoje estou na universidade pesquisando, estudando um pouco desse assunto, entre, né, outras coisas que estão aí debaixo do meu guarda-chuva. Vamos nessa. Tá certo. Obrigado, viu, Bel, pela sua presença. Pode dar suas boas-vindas aí também. Obrigado, Wesley. Primeiro vou dizer que foi muito difícil ser sua chefe, que você é muito difícil, não aceita chefe, então, muito complexo, tá? Mas isso é um assunto que nós resolvemos depois do pessoal, ok? Renan, muito prazer. Bom, muito bom. Prazer em encontrá-lo novamente. O Renan falou que tem um pouco menos de tempo do que eu no saneamento. Que gentileza, né? Wesley, parabéns, você convidou um moço muito gentil. Muito obrigada, tomara que esse canal continue, porque nós precisamos mesmo de um canal para onde vamos, porque onde estamos não está bom. Então, nós temos que arrumar caminhos mesmo. Excelente. Pois é, pessoal, a gente quis fazer essa edição especial, né? Foi aprovado na semana passada no Senado, né? Essa discussão já tinha passado na Câmara há algum tempo, antes da pandemia, né? E foi até uma certa surpresa ele ser pautado no Senado, que era a casa, né, legislativa que faltava para essa discussão durante a pandemia, né? Então surpreendeu algumas pessoas. E é um tema muito importante e muito controverso, né? As pessoas, inclusive, têm falado aí que é o projeto de lei, né, de privatização da água. Eu queria até que, né, Renan e Bel explorassem um pouco dessa ideia, o que eles acham né, desse projeto de lei e das consequências que ele pode trazer. E, enfim, o fato é que ele foi aprovado no Senado, está esperando agora a sanção da Presidência da República, não deve ter nenhuma dificuldade, provavelmente. Eu não, pelo que eu pesquisei, não vi notícia de nenhum possível veto,
então é provável que ele passe da maneira como está, né? E Renan e Bel são pessoas que, como eu disse, trabalham com o tema de saneamento, inclusive já esperavam, né? São pessoas que participam de debates acerca desse novo marco regulatório, dessa reforma do marco regulatório do saneamento há algum tempo, e que hoje vão poder aqui nos contemplar com sua experiência e com seu entendimento. Então, vamos combinar aqui, eu vou fazer o seguinte, continuo nesse mesmo giro, passo a palavra para o Renan, já para você explicar aí para a gente, Renan, qual que é a sua apreensão aí desse projeto de lei, em seguida a gente passa para a Bel, e se eu ver aqui a necessidade de fazer uma perguntinha, alguma coisa aí no meio, eu coloco algum pitaco também, tá bom? Podemos fazer assim? Beleza. Então, joia. Então, fica à vontade, Renan. Bacana. Obrigado, Wesley. Valeu aí pela apresentação e pela introdução. Então, só para contextualizar um pouquinho aí para quem estiver ouvindo, né, foi aprovado, então, no Senado, esse projeto de lei que já vinha se arrastando há algum tempinho, né, ele vem desde 2019, tinha tido 2 versões anteriores que tinham caducado, né, começa essa conversa de uma maneira mais clara lá no governo Temer, e agora, então, está aprovado esse projeto, o número dele é 4.162. Só um detalhe ali bem no início do que o Wesley falou, comenta-se, né, e eu vou falar um pouco mais disso na frente, tá? Eu também vou entrar nisso depois, que vai ter alguns vetos, 2 ou 3 ou 1, enfim, isso é um ponto importante, né? Tem um ponto ali crucial para as prestadoras atuais, que é passível de veto, supostamente teria tido um acordo entre o líder do governo no Senado, que é do MDB, Fernando Bezerra, com o governo federal, para não atrasar a votação, e o relator, o Tasso Gereissati, que era o relator dessa matéria, teria acatado fazer desse jeito. Então, vota do jeito que está, mas lá na frente vai com o compromisso do veto presidencial, deve acontecer muito rápido. Então, o núcleo duro do projeto certamente vai ser aprovado, né? Está aprovado, vai ter grandes vetos, mas tem os detalhes ali importantes, a gente pode entrar nesses detalhes depois. Bom, o que eu acho mais importante mesmo de falar, para dar o pontapé inicial aqui nessa conversa, é que as pessoas têm muita dúvida, e é um assunto muito nebuloso, muito cinza, do que é privado, do que não é privado, o que é público e o que não é público no saneamento no Brasil. Então, acho que um pouco essa clareza ajuda bem na conversa. Esses últimos dias eu vim assistindo algumas lives, algumas entrevistas por aí, e as pessoas confundem muito esse tipo de coisa. Então, uma primeira coisa nessa conversa é: existe já muito serviço privado de saneamento no Brasil. E aqui a gente vai estar falando basicamente de água e esgoto. Saneamento básico é maior que isso, né? Saneamento básico são 4 coisas. Além de água e esgoto, também tem drenagem urbana e tem o serviço de resíduos sólidos. Serviço de resíduos sólidos já é majoritariamente, se não quase que total, privado no Brasil. Geralmente as prefeituras fazem contrato com empresas privadas, resíduos sólidos já é privado há muito tempo. Drenagem urbana, desconheço qualquer experiência no mundo que seja privatizado nesses termos. Drenagem urbana, que tipicamente é pública. Água e esgoto aí tem um mix, e acho que, em geral, a gente vai estar falando aqui mais de água e esgoto, pelo menos eu devo falar mais disso. Bom, então, água e esgoto no Brasil tem várias cidades grandes que já são, pelo menos em parte ou integralmente, privadas. Caso famoso, Manaus, né? Manaus já concedeu o serviço para prestador privado há cerca de 20 anos, já está no 5º prestador privado, esses prestadores privados entram, serviço ruim, qualidade insatisfatória, problemas nos contratos, questão de viabilidade econômica e financeira, saem da licitação. Só para dar um número aqui mais ou menos atualizado, não é o mais atualizado que existe não, mas a principal empresa privada que atua nesse setor no Brasil é a BRK Ambiental. Ela está em mais ou menos 180 municípios já do Brasil, cidades de vários portes, né? Tem cidades grandes, tem cidades médias, tem cidades pequenas. Caso quem estiver ouvindo não saiba, o principal acionista dessa empresa é um capital canadense, então também é outro mito, né? É tudo público, não é público, tem privado e já tem capital estrangeiro nessa jogada faz algum tempo. A segunda principal empresa também tem capital estrangeiro, né? Vem do Fundo Soberano de Singapura, então também é uma empresa angélica que está em vários municípios do Brasil.
Um pedaço da zona oeste do Rio de Janeiro, né, da capital, também já tem uma participação privada. Então, tem um bocado de experiência privada. É minoria ainda, né, o integralmente privado, mas já tem um bocado de experiência. No meio disso, tem o serviço estadual, que aí é onde as pessoas identificam mais. São as grandes companhias estaduais. Copasa, aqui em Minas Gerais, Sabesp, em São Paulo, Sanepar, no estado do Paraná, algumas outras estaduais importantes aí de grande porte. Então, às vezes, as pessoas associam uma coisa com a outra e não é bem assim. Essas três, por exemplo, que eu falei, são empresas que o governo de cada um desses estados, Minas, São Paulo e Paraná, é o acionista majoritário, cerca de 51% das ações. Entretanto, 49% das ações já estão na mão também do setor privado e faz tempo. Aí, por volta de 2000, né, no início da década passada, essas empresas abriram capital, estão na Bolsa de Valor, qualquer um que quiser comprar ação aí e tiver dinheiro pode comprar. No caso da Copasa, por exemplo, a última vez que eu olhei isso, grande parte desse chamado free float, né, que é esse 49% que está no mercado, também já está na mão de estrangeiro. Então, é um privado em partes, mas uma parte pública ainda. E tem os serviços que realmente são 100% públicos, que são os departamentos municipais, ou são os SAAs, que são autarquias municipais. Aí também tem um monte de experiência desse tipo, aqui perto da gente, né? Itabira, algumas cidades aqui da região central, Uberlândia é um serviço municipal, Juiz de Fora é um serviço que é uma empresa pública, que 99,9% é da prefeitura, Porto Alegre é um serviço público, então tem um bocado de experiência que é 100% público. Então, dizer que esse projeto de lei, ele necessariamente implica uma novidade, que seria uma grande privatização, não é bem assim. Bom, então o que ele faz de muito diferente? Ele abre as portas de uma maneira muito contundente para o aumento dessa participação privada. Uma das coisas principais que ele traz é a extinção da figura do chamado contrato de programa. Então, se qualquer pessoa aí tiver curiosidade de baixar o projeto de lei, da forma que ele está agora lá no Senado, tem 38 páginas e tal, e na primeira página vem aquele enunciado. Esse projeto de lei, ele vai nesse sentido que a gente tem observado em várias áreas do Brasil, que não é um projeto de lei que constrói, é um projeto de lei que destrói. O enunciado dele, ele vem lá, revoga tal parte da lei tal, revoga tal parte da lei tal, 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 tal. É um projeto de lei que ele, de certa maneira, desmonta a estrutura do saneamento que existia até então no Brasil, particularmente a Lei 11.445, que é de 2007, mas também outras, né? Ele altera a estrutura da ANA, que é a Agência Nacional de Águas, ele mexe na Lei das Concessões, né, que é de 2005, faz uma série de coisas para, então, supostamente, né, dizem os defensores, abrir espaço para aí está o link, né, para quem quiser olhar, abrir espaço para mais ainda participação do setor privado nesse setor. Então, nessa toada inicial que eu estou dando aqui, né, que existe uma mistura de capital privado, público e misto, vale dizer que a gente tem no Brasil até agora experiências de empresas 100% públicas muito boas, né, Porto Alegre, Uberlândia, municípios que praticamente universalizaram o serviço sendo públicos. Nós temos experiências de municípios que tiveram serviço público e têm um serviço público ruim. Nós temos experiências ruins com empresas mistas, né, 50%, 51% estadual. Nós temos experiências ruins com empresas privadas. Manaus é o exemplo clássico, mas tem várias outras com experiências muito ruins com o setor privado. Então, é um debate que não é tão preto no branco, do tipo, público é ruim, privado é bom, público é ineficiente, privado é eficiente. A literatura sobre esse assunto no mundo inteiro vem demonstrando isso. Eu posso depois colocar o link aqui para a galera, se eles quiserem ver. Tem uma revisão de literatura imensa publicada recentemente, que mostra isso para vários prestadores no mundo. Não tem diferença significativa, em termos estatísticos, da produtividade, da eficiência, do nível de custo entre prestadores privados e prestadores públicos. Então, também não dá para dizer que, sendo privado, vai ser mais barato ou que vai ser mais eficiente. Então, parte-se de uma falácia, né, em geral, na conversa desse projeto, porque, né, dizer que vai privatizar para melhorar o serviço não se sustenta pelas evidências empíricas que a gente tem até agora. Bom, eu estou falando muito, vou passar a bola para a Bel e depois a gente roda mais.
o Renan tocou num ponto interessante, Bel, que, assim, no discurso, né, o que se coloca que seria o ganho dessa reforma feita no sistema de saneamento seria um ganho de eficiência, aquele velho discurso, né, de que o privado tem maior eficiência do que o público. O Renan acabou de dizer que não é bem assim, né, na prática, mas tem uma promessa aí de que esse novo arranjo seria capaz de promover a universalização do serviço, né, levando em consideração que em pleno 2020 a gente está, por exemplo, para o serviço de esgotamento sanitário, né, quase 50% da população não tem acesso, né? Como que você vê isso? Bom, na verdade, eu acho que para avaliar a questão do saneamento, hoje, tem que ver de onde começou isso. Porque talvez também tem uns mitos aí que a gente tem que desmistificar. Então, quando que nós começamos mesmo a preocupar com o saneamento enquanto um instrumento coletivo? Quando nós tivemos uma inversão do nosso perfil demográfico. Aqueles tais 500 anos em 5 do JK, que trouxe uma leva de pessoas para as grandes cidades, acumulou todo mundo nas cidades. Então, o que era resolvido no nível ali local, sem grandes problemas, tinha água, aí o esgoto tinha algumas soluções, virou um problemão. Que aí, quando você reúne milhares de pessoas nos mesmos lugares, você tem um problema grave coletivo, deixa de ser uma questão individual ou de um grupo de 20, 30 casas e passa a ser uma questão que pode trazer muitos problemas para a saúde. O caminho escolhido à época, uma época que eu, por exemplo, vivi um pouquinho e não tenho nenhuma lembrança boa e nem saudade dela e nem vontade que ela retorne, que foi a década de 70, o caminho escolhido àquela época, que era o mesmo caminho para as várias políticas públicas, foi o de centralização. Então, você tirou dos municípios e centralizou nas companhias estaduais que foram criadas. Então, por exemplo, Belo Horizonte tinha o DEMAI, que é o Departamento Municipal de Água e Esgoto. Até hoje, ali naquelas regiões mais nobres e mais antigas, você ainda tem lá as tampas dos PVs escrito DEMAI, que é dessa época. O DEMAI virou uma COMAG, que era uma companhia de água, e que aí depois evoluiu para a Copasa, porque uma das exigências do plano que foi formulado na década de 70, que era o PLANASA, o Plano Nacional de Saneamento, é que os estados tivessem companhias de saneamento. E os municípios concederiam os seus serviços para essas companhias. Era isto ou não tinha dinheiro federal. Então, uma boa parte dos municípios concedeu o seu serviço. E aí tornaram-se essas grandes companhias que nós temos hoje, né? Principalmente as três que melhor evoluíram. A Copasa, aqui em Minas Gerais, a Sabesp e a Sanepar, São Paulo e Paraná. Haja visto o problema que a SEDAI tem, todo dia aparece na televisão, então a SEDAI tem alguns complicadores aí lá no Rio de Janeiro. E todo estado tem uma companhia, né? Desde essa época. Então, tem a Saneago, Sanemate, Sanetins. A Sanetins privatizou. É uma empresa privada, total. E era uma companhia pública, né? Estatal, que depois eu quero falar sobre isso também. E a CAESB, que é lá do Distrito Federal. Então, todos os estados foram obrigados a constituir uma companhia de saneamento. E aí eu quero fazer o parênteses. Eu diferencio muito estatal de público, porque
nem tudo que devia ser público, né, teria que ser estatal. Agora, tudo que é estatal devia ser público, porque é financiado pelo dinheiro de todas as pessoas. No caso do saneamento, quem financia saneamento no país, fundamentalmente, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e o Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT. Alguns empréstimos, à la BNDES, né, subsidiados também. Então, este é o grande financiador de saneamento, que vem de quem? Dos trabalhadores, todos os trabalhadores. E 100 milhões desses trabalhadores, ou suas famílias, não têm, no século XXI, coleta de esgoto, tratamento de esgoto. Quem quiser, é só passear e olhar os rios nossos. Hoje nós não temos nem identidade mais com as águas, né? Então, este foi o modelo criado pelo Planasa. As companhias estaduais, à época, você não tinha nem engenheiro sanitarista no país. Então, todo mundo que compôs a primeira leva dos profissionais, por exemplo, da Copasa, da Sanepar, era engenheiro civil. A engenharia civil abarcava todas essas questões. Nem a escola de engenharia da Federal não tinha. Tinha uma tal de ênfase em saneamento. Quem quisesse ir para o lado de saneamento tinha que fazer essa ênfase. Então, os engenheiros civis compuseram, né? Eu falo o lado profissional, porque tem os técnicos, os operadores, 1 milhão de pessoas muito importantes. Na época, a questão de resíduo sólido não tinha muita importância. Nós estávamos começando a industrialização no Brasil. Estava chegando plástico, a gente nem sabia o que era ser consumidor. Quanto mais essa loucura que nós somos hoje, né? Hoje as pessoas estão enlouquecendo porque não podem consumir. Não pode sair para comprar e tal. Mas na época não era assim. Então você não tinha coleta de lixo dessas coisas que você não aproveita, era muito pouco. Né? Em geral, era resto de comida. Muita gente tinha criação em casa, mesmo nas cidades aqui, maiores. Então, você não tinha essa quantidade de resíduo. Então, isso nem foi abarcado. Na verdade, você criou umas companhias de água, e onde você leva água, você vai conduzir seus esgotos através de veiculação hídrica. Então, com água, logo você gera esgoto, né? Seja na pia, na máquina, no tanque e no vaso sanitário. Então, as companhias de saneamento, elas foram pensadas como companhias de água e esgoto. O manejo das águas pluviais, as chamadas águas pluviais são das águas de chuva, não era um problema também. A maioria das nossas cidades tinha muita área de infiltração natural. Então, você não tinha essa cobertura de asfalto, cimento, concreto. Então, a maioria da cidade não tinha esse problema. Então, as águas fluíam naturalmente para os seus lençóis subterrâneos ou para os mananciais superficiais, os nossos rios. Então, também não foi abarcado no Planasa, né? Então, o Planasa, as nossas companhias de saneamento têm no seu gene, na sua genética, duas coisas. Primeiro, o autoritarismo da época, concentradoras, né? E segundo, água, e depois foi absorver na questão de esgoto. Isso foi o que nós tivemos como modelo de saneamento para o país. Bom, então o saneamento deixou de ser uma ação importante de saúde pública ou uma ação importante para o meio ambiente, passou a ser uma ação de infraestrutura urbana, particularmente isso. Vai ter gente, você tem que ter ali água, tem que levar esgoto, e aí depois veio aparecendo os resíduos. Talvez por isso os municípios acabaram assumindo tão diretamente a questão dos resíduos sólidos, né? Através
da delegação desse serviço para as companhias privadas, né? Que, de verdade, até Belo Horizonte, por exemplo, o Rio ainda tem a Conlurb, Belo Horizonte tinha uma SLU muito poderosa, foi criada uma superintendência de limpeza urbana, que está diminuindo o papel dela, e hoje você tem os eternos empresários coletando lixo, e até o aterro hoje de Belo Horizonte está com uma empresa privada, que é a Queiroz Galvão. Então, realmente, foi uma área que não foi abarcada no Planasa. O Planasa não devia nem chamar Plano Nacional de Saneamento, devia chamar Plano Nacional de Água, com alguma bondade, Plano Nacional de Água e Esgoto. Mas como saneamento, em inglês, né, significa esgoto, talvez seja isso, né? Que aí todo mundo entende que saneamento e esgoto é a mesma coisa. Então, tá bom, Planasa era um Plano Nacional de Água e Esgoto, tá? Bom, isso veio capengando com muitos problemas, haja visto os números que nós temos, até 2000, até o início aí da década de 2000, quando nós tivemos, no final de 90, nos idos de 1990, até meados de 2000, nós tivemos um grave problema, que aí veio com, na época, né, o presidente era o Fernando Henrique Cardoso, e ele deu um passo para esta... Olha, nós temos que arrumar um jeito de privatizar o serviço para aportar recursos privados para o saneamento. E aí ele fez um contingenciamento de recursos. Então, passaram-se quase 10 anos sem nenhum financiamento ou pouquíssimos financiamentos para o setor de saneamento. O que aconteceu com isso? Desmobilizou todo o aparato que tinha sido construído para dar suporte às companhias de saneamento, inclusive as empresas de consultoria, de projeto, as empresas de obra, porque o setor privado sempre participou de saneamento, da água, do esgoto, do lixo, da drenagem. Isso é um mito, né? Não existe isso. Só que era uma companhia estatal, né? Então, a diferença era essa, no caso. E aí, com esse contingenciamento de recursos, o saneamento foi asfixiado. Resultado, em 2007, depois de 20 anos de luta, se conseguiu um marco regulatório diferente, onde você ampliava a questão do saneamento, abarcava todas as áreas, como o Renan muito bem já disse, água em tudo que liga com abastecimento de água, esgotamento sanitário, incluindo tratamento, né? Claro, resíduo sólido, que a gente chama elegantemente de manejo de resíduos sólidos, que pressupõe tudo, e o também elegante manejo das águas pluviais urbanas, né? O manejo das águas de chuva, que a gente conhece mesmo por drenagem. E também, nunca se esquecendo que todos esses serviços são essenciais para o controle de vetores. Então, depois de 30 anos de luta, se conseguiu um marco regulatório, porque não tinha um marco regulatório. Então, conseguiu-se um marco regulatório para o saneamento, foi um grande avanço, apesar dos limites de implementar uma política pública. Foi em 2007, a primeira ação prevista era um Plano Nacional de Saneamento, foi feito o PLANSAB, Plano Nacional de Saneamento Básico, que estipulou metas muito parecidas com essas que o povo está anunciando como grande novidade. Isso já foi estipulado pelo PLANSAB em 2010. E o ano de projeto era 2033, coincidência, né? E agora também previa investimentos da ordem de 10 bilhões de reais ano. Então, era o que tinha que ir crescendo à medida que fosse caminhando para a universalização. Então, este é o contexto histórico. Eu acho que é importante colocar, quer dizer, de onde viemos, onde estamos
e, como o próprio nome de vocês, para onde vamos, né? Porque este é um problema que o Brasil tem. O Brasil não tem muita memória, então quem não tem memória costuma repetir a história. E este projeto que está posto aí, ele está voltando em algumas coisas aos idos de 1970. Então, quando ele tira do município, por exemplo, a capacidade de dizer sim ou não. Este é um dos vetos, o Renan tem razão. Acho que foi um dos acertos que foi feito aí. Então, é um projeto que não avança e, em alguns casos, está retrocedendo, o que é muito grave, né? Então, nós já temos um Plano Nacional de Saneamento, com metas muito bem estipuladas, com definição de parâmetros que nunca houve. Eu participei da elaboração do plano, eu fui da equipe da Universidade Federal, foi a UFMG, coordenado pelo Léo Heller, que nós fizemos um panorama do saneamento básico, que deu base ao plano que foi elaborado, e assim, a gente definiu pela primeira vez que não basta o IBGE me dizer, por exemplo, ou o SNIS, que é o Sistema Nacional de Informação e Saneamento, que foi criado após esse marco regulatório. Então, não basta dizer todo mundo tem água no Brasil. Não. Eu quero saber quem tem água todos os dias, quem tem água de vez em quando, quem não tem água. Quem tem água todos os dias tem controle de qualidade dessa água? É uma água tratada, potável, referendada pelos órgãos de saúde? Assim foi para a água, para esgoto, para resíduo sólido e para drenagem. Então, nós estabelecemos um marco regulatório que tem o quê? 13 anos, um plano que tem 10 anos, isso 30 anos depois, 30 e tantos anos depois, aí você já tem uma necessidade de um novo marco regulatório que continua insistindo nos mesmos problemas. E é isso, né, Bel? Quer entender o assunto, vai entender a história dele, né? E assim, é muito bom te escutar nisso, porque traz essa carga toda e o pessoal entender que essa coisa não brota assim do nada, né? E que tem uma série de questões ainda mal resolvidas ou não resolvidas e a gente já está, né, caminhando, dando passos aí sem a devida, pode ser sem a devida maturidade, né, para determinados assuntos. E eu acho que vocês dois tocaram numa questão que é importante, né? Primeiro que é isso, assim, né? A presença do setor privado o tempo inteiro, né? Nessa discussão. E, inclusive, determinando alguns vieses aí, né? Para o atendimento né? Para atendimento das necessidades da população e como que essas necessidades também vão se forjando ao longo do tempo, né? Você vem com esse processo, né, de urbanização, inclusive a gente já tratou aqui em outros momentos, e como que a questão da mais ampla do saneamento ela vai se tornando ao longo do tempo de fato um problema, né, Bel? Quando a gente começa a sentir já os efeitos dessa falta de infraestrutura, né, dessa falta de atendimento nos outros campos, sem contar a questão da água também, que você já tratou, que não necessariamente a gente tem esse avanço todo, né? Se a gente olhar nos números frios, lá a gente tem mais de 90% da população com acesso à água, mas que água é essa, né? Como você bem disse. Bom, mas aí eu queria, trazendo de novo para essa discussão do PL que foi aprovado no Senado, né? Eu também fiz uma análise e eu percebi duas coisas ali que eu acho que merece a gente tratar um pouco melhor, assim. A primeira delas é justamente isso, né? Isso que a Bel colocou, que agora é a imposição, o município não pode mais fazer essa delegação ao serviço estatal, assim, a fazer o contrato de programa com as agências prestadoras de serviço, as agências públicas. Então, ele é obrigado agora a fazer uma licitação, né? Licitação é essa que a agência pode participar ou não na concorrência, correto? Eu queria que vocês esclarecessem aí qual que é o veto, o possível veto, que eu não entendi muito bem ainda, né? Se está nessa questão do prazo, né? Porque, em tese, elas teriam que fazer isso até
2023, mas parece que tem uma discussão nesse âmbito, né? E a outra questão, que eu queria que a gente explorasse um pouco mais, é o seguinte: a gente sabe que a maneira como o sistema funciona hoje é muito problemático, a gente já sabe que é muito problemático, até porque existe uma questão de escala, né? Como a gente já tem uma alta participação, inclusive, do setor privado nas agências públicas, que eu adorei, Bel, você ter colocado isso, essa diferenciação, né? Do que é público do que é estatal. E se é estatal, tem que ser público, né? Não adianta ser estatal e privado ao mesmo tempo. E a gente tem percebido, assim, um efeito colateral dessa contradição aí, né? Que é uma falta de interesse, muitas vezes, de se investir, né? Apesar de todo esse contexto de utilização de recursos públicos e recursos dos trabalhadores, né? Do FAT, do FGTS, possibilidade de financiamento do BNDES, essa luta por recursos que é constante, né? Mas um incentivo muito pequeno é investir nas áreas em que você tem uma pequena, na verdade, você tem uma pequena possibilidade de retorno lucrativo do serviço, né? Você tem a possibilidade menor de cobrança de tarifa, você tem uma quantidade menor de pessoas, então você tem uma menor escala aí também para o alcance desse, né, do financiamento do sistema. Então, o que a gente tem visto ao longo da história, e principalmente com relação aos serviços de esgotamento e de resíduos sólidos, né, da gestão da destinação final dos resíduos sólidos, são alguns bolsões, assim, né? Na verdade, os bolsões são as áreas atendidas, né? Geralmente regiões metropolitanas e tal. E um grande vazio de não atendimento, principalmente em áreas rurais, né? E com essa alteração, o pessoal está prometendo aí a universalização, né? Como que vocês têm visto aí? E a gente sabe também aquela lógica do subsídio cruzado, como é que funciona. Tem uma questão também nas agências, nessas estaduais, que a Bel explicou, né? Que os municípios foram praticamente empurrados em determinada época a aderir às agências estaduais. Então a gente sabe que tem toda uma lógica de financiamento cruzado aí do serviço. Como vocês veem essa situação nesse cenário? A tendência é de atendimento e universalizar, ou é uma tendência de, eventualmente, de até mesmo intensificar quer dizer, intensificar esses grandes vazios, né, de prestação de serviço? Vamos lá, continua no giro, tá, Renan? Essa pergunta tá moleza, né? Intensificar, com certeza. De intensificar esse processo de exclusão que tem sido uma marca da prestação, não por ser estatal, como a gente já esclareceu aqui a esse ponto da conversa, mas de aumentar, assim, a exclusão. Bom, para quem está nos assistindo, e aí eu estou imaginando que a gente está falando para um público mais geral, vamos lá, o que é um contrato de programa? O contrato de programa é essa figura definida em lei, também uma lei nova no Brasil, não é uma lei antiga. Então, com todos os problemas, o Brasil, nos últimos 15, 20 anos, fez leis importantes sobre coisas que não existiam antes. O contrato de programa é essa figura que permite a concessão de um serviço público entre duas entidades públicas de nível federativo diferente. Trocando em miúdos, é um município delegando aquilo que é dele, porque o titular do serviço de saneamento é o município, isso foi definido na nossa Constituição, ele delega isso, então, para um outro ente federativo. Quem? A empresa estadual. Então, níveis federativos diferentes, Estado, município, se celebra um contrato de programa. O contrato de programa tem toda uma normativa diferente de uma licitação. Então, licitação abre licitação, né? As pessoas conhecem mais licitação, geralmente ganha quem oferece o preço menor, ou uma quantidade de investimento maior, ou as duas coisas, e aí eu posso ficar o resto do dia aqui falando problemas de licitações no Brasil, as pessoas viram e mexem, veem notícias disso no jornal, hoje mesmo a gente teve notícias sobre isso, né? Não vamos entrar no detalhe, mas, enfim, então essa que é a diferença. E esse projeto de lei aprovado semana passada, uma das diferenças principais, então, que ele gera aí em relação ao marco que a gente tem atualmente é a extinção dessa figura do contrato de programa no setor de saneamento. Então, ele substitui, né, o contrato de programa do município com outro ente federativo pela figura da licitação também para saneamento. Bom, quem que vocês podem imaginar, supor, inferir que vai participar da licitação nos municípios que são lucrativos, nos municípios que são superavitários? As empresas que têm
maior escala, maior capacidade de captar recursos e por aí vai. Quem vai participar das licitações nos municípios que não dão lucro, que são deficitários, que não têm redes construídas, que não têm grandes estações de tratamento, estações elevatórias, e por aí vai construída? Ninguém, provavelmente. Então, provavelmente, né, ninguém tem bola de cristal, mas, né, usando o raciocínio lógico, esse marco novo nos leva a crer que nas áreas deficitárias vai continuar o déficit, esse déficit vai ser agravado. Porque, por exemplo, hoje, com todos os problemas que existem, uma empresa como a Copasa, ou a Sabesp, ou a Sanepar, ela atua numa área como Belo Horizonte, São Paulo capital, Curitiba, que é muito lucrativa, porque é densa, porque com pessoas de alta renda morando ali de uma forma verticalizada e uma muito próxima da outra, essa densidade, né, e essa escala gera muita lucratividade. É uma parte desse lucro, por dentro do próprio sistema tarifário que existe hoje, se reverte no chamado subsídio cruzado. Então, de certa forma, essas capitais, essas áreas muito ricas, muito densas, permitem que uma parte do serviço chegue a áreas nas franjas metropolitanas, de certa forma, em alguns municípios médios, em alguns municípios pequenos, que são deficitários isoladamente. Nesse sentido também, uma inovação, né, inovação fica parecendo que é uma coisa muito boa, né? Uma inovação que esse PL traz é a possibilidade dos municípios participarem em bloco dessas licitações. Também ninguém tem bola de cristal, ninguém, né, sabe o que vai acontecer, mas usando raciocínio lógico, a gente pode inferir que vão se formar ou blocos só dos municípios que são superavitários, e olha assim, que coisa marota, para dizer o mínimo que está escrito na lei. Não é necessária contiguidade entre os municípios para eles formarem esses blocos para participar da licitação. Então, no limite, pode pegar aí a parte rica de Nova Lima, Belo Horizonte, Betim, Contagem, e formar um bloco de licitação. Uma empresa privada entra, ganha muito dinheiro. Seria um bloco via consórcio público ou teria que ser... Pode ser num arranjo simples aí? A lei não deixou isso muito claro, né? Acho que se a Bel quiser detalhar mais à frente. Eu acho que tem dentro do Anastasia, o nosso senador. Você, que é do Estado, lembra dos tais atos, arranjos territoriais ótimos, que deram em absolutamente nada? Pois é um pouco essa ideia. Desculpa, Renan, só para lembrar do ato, não, porque, né, eu acho que é por aí, sabe? João, não, vocês vão juntar Belo Horizonte com quem? Entendi. E com Mato Verde. Aí isso é um bloco. Né? Teoricamente, Belo Horizonte seria tão lucrativo que compensa você fazer lá em quem, ou em Mirabela, ou em Mato Verde, né? Essa é a ideia, né, Renan? Entendi. No discurso é um pouco isso. O que a gente pode imaginar que vai acontecer é que esses blocos vão se formar entre os municípios superavitários ou os grandes municípios superavitários vão sozinhos para essa licitação. O que sobra para os municípios deficitários ou muito pequenos? Provavelmente nada. Né? Então, diante desse desafio da universalização, é difícil imaginar que esse novo marco, né, esse PL aprovado, vai ajudar em alguma coisa. Ao que tudo indica, ele pode sim piorar o que já não é muito bom. E você, Bel, como pode complementar aí? Bom, primeiro vou começar do final da fala do Renan, o que já não é muito bom. Né? Por quê? Porque no fundo, lá bem no fundo, as companhias de saneamento, nossas, também atuam assim. Né? Vamos pegar o exemplo que eu conheço bem, que é o da nossa Copasa MG. Ela atende 700 municípios com abastecimento de água e não chega a 300 os municípios que ela atende com sistema de esgotamento sanitário. Por quê? Porque nossas cidades teimam em não ser cidades ideais, como a nossa engenharia sonha.
Você acredita que tem gente que mora em morro, né? Tem gente que insiste em morar mal? Então, esgoto é teimoso que não acaba, né? Não sobe, não desce com facilidade. Então, a minha engenharia só serve para aquela cidade ideal, bacaninha, com uma declividade assim ideal, porque aí o meu esgoto vai fluir, vai lá para o meu interceptor na beira do rio, vai lá para a minha ET, aí vale a pena eu fazer esgoto. Logo... E veja só, num estado tão planinho, né? Esgotamento sanitário? Oi? E veja só, num estado tão planinho como Minas Gerais, né? Não é? Pois é, mas assim, então, resultado, a gente faz o quê? A gente faz o esgoto tranquilo para o prédio, não é? É um esgoto condominial. O seu apartamento de cima passa o esgoto do ladinho do seu, e se lá tiver problema, vai dar problema para você. Agora, isso não pode fazer no plano? Tem o chamado esgoto condominial que poderia fazer, mas eu precisaria de uma companhia pública mesmo, né, que dialogasse, que não tratasse o usuário e seu mantenedor como cliente. Eu não sou cliente, eu sou a mantenedora dos serviços públicos, direta ou indiretamente, tendo ou não tendo. Então, infelizmente, as nossas companhias também falharam. Então, este é o argumento de quem, numa pandemia, onde nós temos 60 mil pessoas mortas neste país, em 2 meses, numa pandemia, resolve falar, agora nós vamos salvar o saneamento. Né? Não. Eu quero mudança no saneamento? Quero. Eu começaria, por exemplo, para desprivatizar as companhias de saneamento. Então, por exemplo, eu não quero uma companhia estatal que vive às custas de dinheiro estatal, de recursos públicos, federais, fundos dos trabalhadores ou tarifas pagas pelos usuários, dando 500 milhões de lucro, sendo obrigada a dar lucro para os seus acionistas. Né? Então, assim, o panorama não é bom, então esse argumento virou o quê? Então nós temos que privatizar. Nossa, vamos privatizar, né? O subsídio cruzado, por exemplo, que foi uma boa ideia, o subsídio cruzado. Mas eu costumo dizer, desculpem, porque eu sou muito crítica nesse sentido, porque 40 anos tendo esperança de melhorar, a gente cansa, né? Tem hora. Aí, quando vem um projeto, que está voltando lá para trás, aí a gente fica um pouco meio assim ácido, tá? Mas desculpa. Eu costumo dizer o seguinte, subsídio cruzado é bom o seguinte, os ricos moram em Belo Horizonte, moram em Mirabela, moram em Rubim, morem onde morarem, tem serviço de saneamento. Pode não ser tão bom, quase bom, mas tem. Aí os pobres moram em Belo Horizonte, moram em Mirabela, moram em Rubim, não tem saneamento. Então, no caso de Belo Horizonte, por exemplo, vamos pegar a capital, que tem um dos melhores serviços da Copasa, certo? É quem, inclusive, quando eu trabalhei na prefeitura, nós fizemos a conta, respondia por 40% do faturamento da empresa. Então, bancava um monte de serviço menor, serviços não lucrativos, digamos assim. Não sei porque que serviço de saneamento tem que ser lucrativo, mas tudo bem. Né? Então, bancava esse serviço, a capital, BH, Contagem, essa meia dúzia de grandes cidades aí bancavam o resto das cidades onde você tem o abastecimento de água. Então, vamos pegar Belo Horizonte hoje, na melhor das hipóteses, 2.500.000 habitantes, 250 mil não tem coleta de esgoto. Coleta de esgoto.
E uma parte dos que tem coleta, esse esgoto vai para os rios. Basta andar por aí. Aliás, o que você faz? O que a minha engenharia faz? Bacana? Tampa os rios. Né? Que aí já é um canal mesmo, vira um canal de esgoto. Qual que é o problema, gente? Né? Então, assim, este é um problema concreto que nós temos. E a solução que está sendo apresentada consegue piorar. Olha bem, se a Copasa for privatizada, e não é simples, porque tem que passar pela Assembleia Legislativa e obrigatoriamente por um plebiscito. Então, por enquanto, ainda é mais complexo. Mas se ela for privatizada, pelo que está na lei, ela pode passar o serviço que ela tem para a iniciativa privada. A Copasa virou privada e continua com o serviço, sem perguntar para o município. O que antes ela era obrigada, porque tinha que passar na lei, a Câmara tem que votar uma lei autorizando a prefeitura a conceder o serviço, não vai precisar mais. Esse é o que o Renan falou, é uma das coisas que parece que houve um acordo para ser vetado. Tá? Possivelmente é um veto, porque esse é um nível de absurdo tão elevado que beira a inconstitucionalidade, né? Pode ter uma discussão se é constitucional ou não, mas esse provavelmente vai ser vetado, né? O mínimo possível. Porque agora a outra questão é essa dos arranjos. Se for vetado, então eu preciso do município, da anuência. Então tá, eu vou fazer um arranjo. Sabe quem está sendo previsto o arranjo? O governo do estado. O governo estadual é que vai fazer os arranjos. Por isso que eu lembrei dos tais arranjos territoriais ótimos, que não foram ótimos, entendeu? Então, o governo do estado vai fazer com alguns parâmetros e indicadores. Então, tá. Aí o governador vem e fala, Belo Horizonte, você vai se juntar com Paracatu, com Mato Verde, com Cerro, e com Rubim, e com Mirabela. Aí Belo Horizonte não pode opinar. Se puder, Belo Horizonte vai dizer assim, não quero, não. Obrigado pelo seu arranjo, mas eu vou licitar meu serviço por minha conta. E aí, quem vai querer pegar esse outro arranjo? Né, Renan? Não vai perde querer escala. pegar. Perde escala. Né? Não, ninguém vai querer. E, ao mesmo tempo, olha que imbróglio curioso, né, que a gente está vivendo, que distopia kafkiana, né? Ao mesmo tempo, se isso de fato for vetado, na outra ponta da história, os investidores privados já estão dizendo que, então, não querem privatizar. Por quê? Porque eles só querem privatizar as estaduais se esses contratos que estão vigentes com as capitais e as regiões metropolitanas principais não precisarem serem rearranjados. Ou seja, eles querem que a Copasa, a Sabesp, a Sanepar, etc. e tal, sejam privatizadas e eles já peguem os contratos prontos sem os municípios que concederam esses serviços serem ouvidos a respeito desse assunto. Se isso for vetado, eles já falaram que não querem. Olha que situação. Aí fica fácil, né? Aí fica fácil, porque você fica na lógica da coisa financeira, né? Você pega a infraestrutura pronta, o investimento... Eu sou um grupo canadense que estou investindo na ação da Copasa. Eu ganhei, no ano passado, 500 milhões de reais. Você acha mesmo que eu vou querer dor de cabeça? Só se eu for um investidor muito ruim. Fazer obra. Não, agora eu vou ter eu tenho que alcançar 100% em 2033. Tem lugar, gente, Manaus, que é o exemplo que o Renan deu, que é uma empresa privada, tem 20% de coleta de esgoto. Onde que ela vai chegar em 90%? Só se for de mentira. Só se for nos números, porque, de fato, nem se desse tempo... Eu tenho alguns dados que depois eu posso passar para você, Wesley, do TCU e do FGTS, o tanto de obra que fica parada. E não fica parada à toa, não, fica parada por problema técnico.
Falar é o meio ambiente. Mentira, pouquíssimas é por conta do meio ambiente. A maioria é porque o pessoal desiste. Para a obra, não deu, não valeu a pena. É muito complexo fazer isso. Então, eu tenho algumas obras, assim, dados estarrecedores do dinheiro que foi colocado e não foi executado por incapacidade técnica, por incapacidade das empresas de consultoria, das empresas de projeto, por incapacidade das empresas de obras. Então, não é assim, olha, amanhã eu vou ter coleta de esgoto no Brasil inteiro. Mentira, eu não vou ter. Nem se esse projeto fosse o que eu sonho, que é um sistema único, público de saneamento, um SUS para o saneamento, com fundo definido, com controle social, com participação, com a iniciativa privada entrando como suplementar no sistema. Nem se fosse assim, nós não conseguiríamos. Porque não tem jeito. Nós não fazemos uma obra de uma ET. Você viu qual é o outro lado de financiamento que nós temos? Os recursos não onerosos, que vêm através da FUNASA, certo? E vem através de quê mesmo? É da FUNASA? FUNASA? Não. Vem nas emendas parlamentares. E o parlamentar quer o quê? Que é aquele poço artesiano que ele consegue perfurar, consegue botar uma placa, consegue inaugurar, todo mundo bate palma, e depois, nada. Não, vou fazer uma estação de tratamento de esgoto. Quantas foram feitas com dinheiro não oneroso, através da Secretaria de Cidades, passando para a Copasa, você se recorda, que eu, inclusive, mandei para a Corregedoria, criou um problema com pessoas muito queridas na Copasa por conta disso, porque não foi o pessoal que estava lá, foi anterior, mas fizeram 6 ou 7 estações de tratamento de esgoto. Sabe o que faltava, Renan? Adivinha? Esgoto. Olha, que chato. Surpresa, hein? Estação linda, exato. Linda, super bacana, muito bonita. Não ligaram a população, né? Toda gente, tem que ter rede de esgoto. Tem que trazer o esgoto. Mas isso é um detalhe. Virou uma festa na cidade, né? E uma briga em glória para fazer um plano estadual de saneamento, para a gente ter clareza, pelo menos para se continuar fazendo isso no futuro, pelo menos que seja com algum constrangimento, né? Mas nem isso, né? Mas nem isso. Porque aí vai... Você sabe onde nasceu o plano? Pasme você, a Assembleia Legislativa fez um seminário chamado Saneamento é Básico, em 1994. Esse seminário conseguiu formular uma lei para saneamento em Minas Gerais. Você conhece, Renan? A 11.720. Ela traz ali toda uma governança para saneamento, com plano, com comitê, com conselho, tudo bonitinho, lindo. Só que começou a ser implementado em 2015, já estava fazendo maioridade, 21 anos. Também precisava ficar adulta, né, para fazer o plano. Mas aí não deu. E aí o plano agora é que está saindo, né? Então, o que acontecia com o dinheiro que o Estado de Minas, como o maior acionista da Copasa, recebia de lucro, ia para o bolão do Estado. Mas o Estado deve tanto e a tanta gente que não ia fazer saneamento com esse dinheiro. É isso, gente. Você me permite emendar nessa última coisa que a Abel falou? Claro, mas então, Renan, vamos fazer o seguinte, como a gente já está aí com 1 hora de vídeo, você já pode emendar, pode ficar à vontade, pode falar o quanto você quiser, mas eu já vou te pedir para caminhar para o encerramento fazendo nosso exercício de futurologia, tá?
Então, eu já te pergunto, Renan, para onde vamos? Nos diz, pelo amor de Deus, e pode emendar e falar o que você quiser também, tá bom? Legal, então eu vou Depois eu passo falar para a Abel, com o duas... mesmo exercício de futurologia aí. Vamos lá. Então, né, duas coisas que são conteúdo ainda, e eu caminho para a nossa brincadeira da bola de cristal aí. Bom, Isso. Duas coisas que são conteúdo e que tem tudo a ver com a última coisa que a Bel falou. Essas empresas estaduais, Copasa, Sabesp, Sanepar, etc. e tal, dão lucro. Esse lucro, como essas empresas são 51% do governo dos estados, vai para os próprios governos dos estados, né, para o caixa geral desses tesouros estaduais. O que acontece com esse dinheiro não é revertido para saneamento. Esse é o retrato que a gente tem hoje. Ou seja, por que esse ponto é tão fundamental, a gente não pode deixar de falar dele? Se os governos estaduais quisessem, hoje, aumentar a quantia que investem em saneamento básico, eles não precisavam pegar financiamento nenhum, eles não precisavam se endividar, eles não precisavam de ajuda do governo federal, eles não precisavam de ajuda de fundo estrangeiro, não precisavam de ninguém. Eles pegariam essa parcela do lucro vindo das companhias estaduais e deixariam dentro das próprias empresas para aumentar a chamada base de ativos dessas empresas. Por que isso faz sentido até num sentido financeiro econômico? A empresa investindo mais, cresce a base de ativos dela, ela passa a ter mais receita no futuro, melhor dos mundos. Só que não é isso que acontece. Os governos estaduais pegam esse lucro e vão para o seu próprio caixa. Na outra ponta, os outros 49% que já são privados, querem exatamente isso, né? Querem o máximo de distribuição de proventos, que é o dividendo e o juro sobre capital próprio, porque esses caras têm uma visão de curto prazo. Eles não estão preocupados com qual vai ser a situação do saneamento em Minas Gerais daqui 20 anos, 10 anos, ou nem daqui 5 anos, ou 4 ou 3 anos. Eles querem o resultado trimestral, ou talvez o resultado anual. Ou seja, quanto mais distribuir dividendo e menos investir, para o investidor privado, melhor. Pega esse dividendo, vende a ação depois, joga esse dinheiro aonde você quiser no mundo, né? Pode ser qualquer empresa, em qualquer bolsa, de qualquer mercado, de qualquer país do mundo, e pronto, fim de papo. Se alguém vai ficar sem água e esgoto, não é problema deles, né? Então, esse ponto é muito crucial, quer dizer, eu acho que grande parte do drama do saneamento no Brasil atualmente é essa dualidade entre a austeridade fiscal, de um lado, esse discurso de que acabou o dinheiro público e que o único motivo da existência das políticas públicas é pagar juros de dívida, então, né, esse esmagamento do Estado nacional, né, em geral, e na escala subnacional também, esse esmagamento, que é a política de austeridade, que também é uma falácia, né? Outros que já falaram por aqui já comentaram disso, a austeridade é um mito, é a cloroquina da economia, né? Não tem evidência nenhuma que resolve, mas tem um monte de gente recomendando aí, o nosso ministro Paulo Guedes. E do outro lado tem esse interesse do investidor privado, cada vez mais curto-prazista, que leva a pouco investimento em saneamento, que leva a pouco investimento em segurança de barragem, e aí acontece os Brumadinhos e Marianas, que leva a pouco investimento em energia elétrica, e aí é apagão, e leva a pouco investimento no que você imaginar. É uma lógica que está destruindo o planeta na outra perna dessa história. Bom, dito essas duas coisas de conteúdo, então, eu acho que é meu último recado aqui, vou caminhar para o seu exercício de futurologia, né? Para onde vamos? Bom, apesar dessa algazarra toda ao entorno desse projeto, eu acho que ele não vai muito longe em termos factuais. Não por causa tanto do que está escrito nele, mas por causa da conjuntura. Quer dizer, para que alguém vai colocar dinheiro numa empresa de saneamento e não sei aonde? Quer dizer, um nível de risco muito elevado, no momento de uma incerteza global brutal, de um setor que tradicionalmente não dá tanto lucro comparado com outras coisas que existem aí na praça. Então, por motivos factuais que independem da nossa lei, da nossa vontade, acho que nesse sentido mais de curto prazo é difícil imaginar que vai haver um grande interesse do capital privado, que vai entrar aqui muitos trilhões de dólares e vai resolver os problemas do Brasil, não só no saneamento, mas na infraestrutura em geral. Não acho que isso vai acontecer.
E aí, pensando um pouco mais no longo prazo, vou terminar aqui menos distópico um pouco, o que a gente pode tentar fazer, né, a gente que ainda tem uma caminhada longa nisso, é tentar aprender cada vez mais, estudar mais sobre esse tipo de assunto, que ainda é muito pouco conhecido nas universidades. A Bel falou aí várias vezes da engenharia, mas, né, nas ciências sociais aplicadas, saneamento não é estudado em geral, né, seja no planejamento urbano, seja na economia, na sociologia, na saúde ainda é um assunto meio marginal. Então, se preparar e dar as mãos aí também com várias tentativas interessantes que vem acontecendo de sociedade civil organizada. Então, tem várias coisas importantes acontecendo aí no Brasil nesse sentido. Recentemente foi criado um observatório, né, chamado ONDAS, que pretende ser um observatório nacional do saneamento. Estou entendendo que a Bel faz parte, eu não sabia, mas tem muita gente boa lá, muita gente com muita experiência no setor. A respeito dessa revisão tarifária agora que está acontecendo da Copasa, que está em curso, né? A Copasa vai atualizar a tarifa em 2021 e está aberto esse período de discussão. Então, eu e alguns outros colegas que estamos aí nessa batalha do saneamento, tentamos dar uma contribuição. Tem uma série de instituições, como o Instituto Guacuí, vinculado à Universidade Federal de Minas Gerais, tem o projeto Manuelzão, com o pessoal da medicina, da UFMG, também trabalha com esse assunto há muito tempo, e meio que isso, né, tentar avançar no controle social, não olhando para amanhã, porque amanhã não está fácil mesmo, mas quem sabe, né, quando essa maré toda passar e a gente tiver que reconstruir essas coisas. Ô, Renan, muito obrigado, viu, cara? Muito interessante. Essa questão aí que você colocou né, de não mudar tanto, principalmente com esse veto, né? Porque se o filé tivesse mais fácil à disposição amanhã, aí a gente teria talvez uma alteração um pouco maior, né? Porque essa turma tem muita fome, né? Um filezinho pronto ali, aceboladinho, né? Então, ia pular muito facilmente em cima. Bel, diz pra gente, para onde vamos, Bel? Eu vou usar o mesmo esquema do Renan, tá? Primeiro, como é que é? Eu achei legal. Eu ainda vou falar uma coisa de conteúdo. Fica à vontade. Depois, um exercício de futurologia. É porque algumas coisas nós não comentamos aqui, vale a pena comentar, né? Então, por exemplo, drenagem, né? Que foi uma coisa que nós nem falamos, porque de verdade nem existe. Até dado para drenagem, para manejo de águas pluviais, é muito difícil. Quando que todo mundo lembra disso? Quando em janeiro as chuvas derrubam, matam, estragam. Agora, se elas forem na Centro-Sul, aí todo mundo fica sabendo, fica preocupado, fala até em mudança climática. Agora, quando é lá no se rachar o bulevar, então, na beira do Arruda, nossa, aí o mundo acaba. Agora, esse negócio lá na cidade industrial, Vale do Jatobá, isso é tão normal, né? É tão normal as pessoas catarem sua televisão, seus negócios que foi embora, perdeu o barracão da noite para o dia. Então, lamentavelmente, drenagem não ficou totalmente fora, vocês acreditam? Tem um artigo que fala o seguinte: o município vai poder cobrar. A empresa vai poder cobrar. Por poda de árvores também, vale comentar aqui. Aos cidadãos aí, grandes defensores da privatização, você pode ser premiado depois desse PL com uma taxa específica para drenagem e uma taxa específica por poda de árvores. Para limpar as bocas de lobo, não sei o quê, vai poder cobrar através de taxa, até resíduo. Porque resíduo hoje você tem uma taxa no IPTU, no IPTU. Inclusive, quem não paga IPTU, onde o IPTU é melhor, né? É mais progressivo e cobra de quem tem patrimônio mesmo, né? Não é todo lugar que é assim, mas onde é assim, você paga uma taxa ali para limpeza pública. Agora vai poder criar tarifa para limpeza pública. Como que vai medir lixo? Não sei não, deve ser em média, né? Quando você gasta em média, e aí vai te cobrar uma taxa. Tá? A lei permite isso. Tá? Acho que vale a pena levantar essa questão,
porque é uma questão... E se o município, em um ano, se a lei for aprovada assim, em um ano o município não criar essas taxas e tarifas, ele vai ser acusado de estar renunciando receita. Então, ele pode ter graves problemas, inclusive nas suas finanças, aí, da lei de responsabilidade fiscal. Então, acho que isso é um dado importante, que está aí passando meio en passant, né? Uma outra questão que está colocada, eu estou até colando aqui, vocês estão vendo, né? Porque ninguém vai guardar esse tanto de coisa. Está previsto o fim dos lixões. Sabe até quando? De novo, né? 2021. Tá, acabou já. E 2024 para os pequenos municípios. Nossa! Já acabou. Assim, numa alegria, gente. Nós não vamos ver mais lixão, olha que bacana. Está ali, eu até vou ver, né? Porque 2024 está chegando. Vai ter que ser no país inteiro o fim dos lixões, tá? Então, isso é uma outra coisa que está colocada aí. E é o seguinte, dinheiro federal, se não houver o veto, é a mesma coisa do Planasa. Aderiu, tem dinheiro federal. Não aderiu, se vira, compadre. Se você não tiver jeito de se virar, só lamento. Bom, então agora, para finalizar e fechar aí, eu sou péssima cartomante. Eu sou aquelas cartomantes que a Elis Regina cantava, aquelas que eu gosto. Cai o rei de espada, cai o rei de ouro, cai, não fica nada, lembra? Que era uma música do Ivan Lins, eu acho, né, cartomante. Porque eu não sou boa cartomante mesmo. Mas eu vou falar o futuro que eu espero, com o dado, com as evidências, e o futuro que eu gostaria, porque o Renan fez um futuro ali que é o que ele sonha, não o que ele acha mesmo, né? Agora, eu concordo com ele o seguinte, acho que não vai dar em nada. Na atual desconjuntura, quem vai querer investir, gente, numa área? Não, a iniciativa privada não investe porque não tem segurança jurídica. Quem vai ter segurança jurídica num país falido? Num país que não está gozando de respeitabilidade internacional? Então, é um risco que se eu sou acionista da Copasa, da Sabesp, da Sanepar, fica quieto, gente, adoro essas companhias, elas são ótimas, não precisa melhorar nada, não precisa mudar nada, estou feliz para sempre. Então, realmente, eu acho que vai ter os vetos e acho que vai adiantar nessas coisas aí, como é que chama isso? Subjacentes, uns detalhes aqui ou ali. E a ANA, nós vamos ter uma agência nacional, a ANA vai ser reformatada para poder assumir, estabelecer diretrizes para regulação, partindo do princípio que se eu tenho regulação, né, se eu tenho iniciativa privada, eu tenho que regular a iniciativa privada. Já temos a ARSAI e as outras agências, mas a ANA funcionaria aí no nível nacional, estabelecendo diretrizes. A ANA, ela tem um olhar para recursos hídricos. Ela vai ter que alterar também internamente para ter um olhar sobre saneamento, como um promotor de saúde e que preserva o meio ambiente. Senão, ela vai estabelecer diretrizes fora do mundo real, né? Sim. Bom, agora, o que eu gostaria? Eu vou voltar no que eu já falei. Eu quero um sistema público de saneamento, quero que as companhias estaduais de saneamento sejam desprivatizadas, quero que o Estado tenha coragem de resgatar as ações para si, quero que nós tenhamos caminhos muito concretos para universalizar à medida das possibilidades reais, que isso sirva para desenvolver um amplo espectro da iniciativa privada de apoio em projeto, em obras, em tudo que é necessário num país capitalista, né? Que essa iniciativa privada seja útil e que as tarifas sejam acessíveis, que o saneamento, a água, sejam como a ONU já reconheceu em 2010.
um direito humano que tem que ser acessível para todos. Quero que o Plano Estadual de Saneamento de Minas Gerais seja um plano com muita participação e aposto no que vocês já falaram, controle social. Se nós tivermos controle social, não é aqueles conselhos que o conselheiro vira profissão, não. Né? Porque também nós criamos um monte de conselho que os conselheiros viraram... Qual que é a sua profissão? Conselheiro. Que nem qual é a sua profissão? Vereador. Qual é a sua profissão? Deputado. Vê se isso é profissão. Profissão é engenheiro, médico, pedreiro, eletricista, bombeiro hidráulico, né? Economista. Né? Isso não é profissão. Então, este é o meu sonho e, quem sabe, eu ainda consiga, porque eu sou insistente, né, Wesley? Eu comecei a brigar por essas coisas em 80, gente. Tem 40 anos. Olha o tempo que eu já perdi da minha vida. Mas eu sou insistente, sou resistente e sou resiliente. E eu estou no Ondas também, que é um observatório que está sendo criado agora. Mas sabe o que eu quero criar aqui em Minas Gerais mesmo? O MSS, o Movimento de Saneamento. Aí nós vamos ter milhões de pessoas para nos dizer como é viver sem água, como eu ouvi o Bonner falando tão bonitinho, lave as mãos. E você não tem água para lavar as mãos? Né? As comunidades rurais têm que buscar água, as águas estão ficando sujas, cheias de esgoto e lixo e terra, eu não tenho onde pegar água. Então, eu continuo insistindo em sonhar. Ótimo. Vamos continuar sonhando e lutando, né, Bel? Isso aí é a nossa sina. É a nossa sina. Bel, te agradeço demais. Assim, morro de saudades de estar com você no dia a dia, de conversar, da gente arrumar aquele tanto de confusão que a gente arrumava, apesar das minhas rebeldias, né? E te agradeço por aturar, né? Renan, muito obrigado também. Foi assim, uma conversa ótima. Acho que o pessoal quem assistiu até agora, não se arrependeu de maneira nenhuma. Pessoal, compartilhem aí para os amigos. Eu acho que essa conversa, esse esclarecimento aqui, ele é fundamental. Então, compartilhe para quem você achar que deve compartilhar, para todo mundo. Se puder, curta aqui também nosso vídeo, porque isso ajuda a ter maior alcance. E a nossa intenção é sempre essa, né? Poder contribuir com o debate público, trazendo pessoas aí que são capazes de fazer isso, de orientar todos. Tá certo? Bel, muito obrigado, um beijo. Renan, obrigado, meu camarada. Pessoal, até mais. Um beijo e muito obrigado pela oportunidade. Prazer, Renan, ter você ao meu lado nessa mesa. E ter esse Wesley que eu aguentei 1 ano e pouco, sabe? Mas eu estou numa saudade, nossa, não da secretaria, tá? Eu também. Muito queridas da secretaria. Um abração para você. Obrigadão, gente. Pessoal, até a próxima. Valeu.